Olá, boa tarde. Os números da violência infantil em Mato Grosso levaram o Poder Judiciário do Estado a promover uma campanha para conscientizar, alertar e coibir a escalada de agressões e mortes de crianças e adolescentes. Só no ano passado foram registradas mais de 9.000 ocorrências envolvendo menores de idade. No Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, vamos falar das ações promovidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para mudar esse cenário. Mas esse é apenas um dos destaques, você também vai ver nesta edição. Ministro Alexandre de Moraes mantém a validade do depoimento de Jair Bolsonaro no inquérito sobre suposta interferência do presidente na Polícia Federal. Presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, determina o desbloqueio de 8 milhões de reais em verbas públicas da Prefeitura de Cuiabá. E ainda uma reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República mostra em detalhes o recém-inaugurado Museu do STF. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a validade do depoimento dado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no inquérito que apura possível tentativa de interferência política na Polícia Federal. A decisão foi tomada conforme regimento interno da Suprema Corte. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes levou em consideração o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que defendeu a validade do depoimento de Jair Bolsonaro. O presidente prestou depoimento à Polícia Federal em novembro no Palácio do Planalto. A defesa do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que também é investigado no inquérito, questionou o fato de não ter sido notificada para participar da oitiva. Segundo Moraes, o Ministério Público Federal, titular da ação penal pública, não encontrou qualquer irregularidade no procedimento adotado pela autoridade policial para a oitiva do presidente. Portanto, de acordo com o ministro, não há motivos que justifiquem a anulação do procedimento. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 60 dias o inquérito aberto em 2017 contra o senador Renan Calheiros e o ex-senador Romero Jucá. A investigação foi instaurada no âmbito da Operação Lava Jato e apura um suposto pagamento de propina de 5 milhões de reais da Odebrecht aos políticos em troca de apoio na tramitação de uma medida provisória. A decisão do ministro Fachin atendeu a um pedido da Polícia Federal, que justificou precisar de mais tempo para cumprir as diligências. E o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou o desbloqueio de 8 milhões de reais da Prefeitura de Cuiabá. O dinheiro é referente à venda de um imóvel público. No entendimento do ministro, manter o bloqueio significa potencial lesão grave à ordem e à economia do município. O caso tem origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra a Prefeitura de Cuiabá. O MP pediu a anulação da venda de um imóvel público que havia sido autorizada por lei municipal. A ação foi julgada procedente em primeiro grau e confirmada pela segunda instância. A Justiça determinou que o governo devolvesse o valor recebido pelo terreno. No Supremo Tribunal Federal, a Prefeitura de Cuiabá alegou que a determinação de bloquear verba pública viola os princípios da segurança jurídica, do orçamento e da independência dos poderes. O município apontou ainda perigo de grave lesão à prestação dos serviços públicos locais. Na decisão, o ministro Luiz Fux, relator do caso, aceitou o argumento e reconheceu o risco do bloqueio indevido de recursos. Para ele, o dinheiro em questão é um valor elevado do orçamento municipal e, portanto, bloqueá-lo pode representar potencial lesão grave à ordem e à economia públicas. Um jogador de futebol do Ceará que sofreu lesão no joelho vai ser reintegrado ao emprego. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região foi mantida pelo TST. O jogador havia assinado em agosto de 2015 contrato por prazo determinado com o Ceará Sporting Clube de Fortaleza, com vigência até fevereiro de 2020. Na Justiça, ele alegou que na data de encerramento do contrato estava lesionado e que, por isso, o vínculo não poderia ter sido desfeito. Ele então pediu a reintegração ao emprego. Em primeiro grau, o pedido foi aceito com base nos laudos médicos que constataram acidentes de trabalho e que indicaram que o profissional ainda não estava recuperado na data da dispensa.
O clube então impetrou o mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará. Alegou que o atleta sofria de uma condição congênita no joelho, mas o regional negou o pedido. O caso chegou então ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na seção 2 de dissídios individuais, ministro Alberto Balazeiro, manteve a decisão regional. O ministro ressaltou que a tutela teve como fundamento a probabilidade de reintegração baseada na comprovação de que, na data do término do contrato, o atleta estava incapacitado para o trabalho, uma vez que o jogador não havia se recuperado da lesão, classificada como acidente de trabalho típico. Restou comprovado aqui a situação da doença ocupacional nesse juízo de cognição superficial do mandado de segurança, não há ferimento a direito líquido e certo, a concessão de reintegração. Em relação ao argumento de que se trata de doença congênita, o ministro explicou que o acolhimento exige a produção de provas e o mandado de segurança se processa a partir de provas pré-constituídas. Todos os ministros seguiram o voto do relator e o clube vai ter de reintegrar o jogador ao emprego. E você vai ver a seguir, Polícia Federal faz operação de combate ao abuso sexual infantil em 20 estados do país. Os detalhes daqui a pouquinho, eu volto já. Em busca de um Estado democrático de direito, o povo gritava por direitos fundamentais e assim a população teve efetiva participação na elaboração da Constituição. A Constituição Federal ela é muito importante, ela dita parâmetros de igualdade e liberdade. Mas a jornada até aqui ela não foi fácil, foi de muita luta, mas de uma grande conquista para a sociedade. A Justiça Federal autorizou a segunda etapa de uma operação de combate ao abuso sexual infantil. Policiais federais saíram cedo para cumprir 104 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão preventiva em 20 estados do país. Os criminosos utilizavam a Dark Web, uma área de difícil acesso na internet, para divulgar material pornográfico com crianças. Os criminosos usavam a chamada internet sombria para distribuir material de abuso sexual infantil no Brasil e no mundo. A Operação Lobo 2 dá continuidade à ação anterior de 2019, que prendeu um dos principais difusores de pornografia infantil em escala global. O conteúdo, a maior parte em inglês, era acessado por mais de 1.800.000 pessoas e foi retirado do ar. Os policiais atuaram em 19 estados e no Distrito Federal. No Espírito Santo foi realizada uma prisão em flagrante. Nós prendemos um homem que tinha na casa dele, no computador dele, material sexual infantil. Um crime gravíssimo, um crime abominável e que está sendo duramente reprimido pela Polícia Federal. Além da distribuição de conteúdo pornográfico, a Polícia Federal descobriu um esquema de distribuição de tarefas que envolvia aliciadores, produtores de conteúdo, administradores e provedores de suporte para hospedagem dos portais. E em Mato Grosso, uma campanha promovida pelo Judiciário estimula o combate a esse e outros tipos de violência contra crianças. Só em 2020 foram mais de 9.000 registros de ocorrências envolvendo menores de idade. Lesões e hematomas por todo o corpo. Quando a violência é física, é mais fácil descobrir. Basta examinar para encontrar. Em julho deste ano, essa criança de apenas 6 anos, deficiente visual, estava sendo torturada pela própria mãe e o padrasto. A menor foi salva pela Polícia Militar após uma denúncia. A garotada gosta mesmo é de se divertir. Criança que perde o interesse por brincadeira não é normal. Traumas, inseguranças, choro fácil. Segundo especialistas, esses comportamentos podem ser sinais de violência psicológica. Mas e como identificar esses sinais? Os pais ou responsáveis devem ficar atentos. Então, a criança, normalmente, ela fica acuada, ela fica assustada, emotivamente, ela fica muito frágil, então ela fica muito chorosa.
ela fica distante e muitas vezes o sono atrapalha, essa criança ela começa a demonstrar o terror noturno, né, onde ela acorda chorando, ela tem pesadelos, ela grita. Em Mato Grosso, em 2020, foram 9.031 registros de ocorrências envolvendo menores de 18 anos. Os casos são alarmantes. Por isso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso realiza a campanha contra a violência infantil. O objetivo é conscientizar, alertar e coibir a escalada de agressões e mortes violentas. E a gente continua nesse assunto agora. Eu converso ao vivo pela internet com o juiz Anderson Candioto, que é da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, em Mato Grosso. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Anderson, esse número me chamou muito a atenção. Foram mais de 9.000 ocorrências no estado no ano passado, né? O que o Poder Judiciário tem feito para tentar mudar esse cenário? Os melhores resultados, eles sempre advêm das boas ações estruturais. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através da presidência, da desembargadora Maria Helena, ela estabeleceu, primeiramente no Estado de Mato Grosso, um pacto com todos os demais órgãos e entidades públicas que são afetas à defesa da criança e do adolescente. E esse pacto visa o regramento do protocolo integrado de atendimento das crianças vítimas de qualquer tipo de violência ou de abuso. E através desse pacto, então, se padronizou no Estado o atendimento para as revelações espontâneas, para as escutas especializadas e especialmente para os depoimentos especiais, que é essa figura inovadora da Lei 13.431, que estabelece um mecanismo humanizado, não só de obtenção da prova, mas principalmente um primeiro atendimento humanizado para minimizar os efeitos da violência contra a criança e adolescente. Mas não é só isso. O Tribunal de Justiça também, através da sua escola e da sua Coordenadoria da Infância, a escola, na presidência do desembargador Marcos Machado, e a Coordenadoria da Infância, através do nosso colega, o juiz Túlio do Alibe, ele tem realizado, o Tribunal, constantes campanhas de conscientização em todo o estado de Mato Grosso, inclusive através da imprensa estadual, para trazer a reflexão da sociedade a importância desse marco legal, que é a proteção integral, e levando ao conhecimento da sociedade, de forma exemplificativa, de forma lúdica, quais são os principais sintomas que todos podem observar numa criança que possivelmente indiquem que ela está sofrendo abuso, para que, então, essas campanhas também indicam quais são as portas de entrada da rede, para que as pessoas possam denunciar através de telefones, de e-mails ou presencialmente nos postos de atendimento. E, por fim, o Tribunal de Justiça, também através da escola, da magistratura, tem realizado campanhas de capacitação interna corporis, capacitando todo o sistema judicial no que diz respeito, primeiramente, a esse protocolo de atendimento forense que o CNJ estabeleceu para fins do depoimento especial. E também acerca do protocolo integrado de atendimento para, através dessas capacitações, criar e fortalecer as redes de proteção que estão espalhadas na comarca. Todas as comarcas do estado possuem já as salas ambientalizadas para o depoimento especial e todas as comarcas possuem equipe multidisciplinar para atendimento a esse público específico. Essa é a parte específica da infância e juventude, sendo que nós temos também no tribunal o nosso NUGJUR, que, em cumprimento à resolução 225 do CNJ, trabalha toda a política da justiça restaurativa. Está sob a batuta da desembargadora Clarice Claudino, e o NUGJUR capacitou também mais de 450 facilitadores nessas práticas de justiça restaurativa e tem coordenado centenas de círculos de pais, não só voltados à violência doméstica e familiar, que afetam diretamente as crianças e adolescentes, mas também, principalmente, círculos de paz nas unidades escolares, para lá criar essa cultura da comunicação não violenta e estimular também mais uma abertura para receber informações sobre casos de abuso ou violação de direitos
contra a criança e adolescente. Doutor Anderson, rapidinho aqui para a gente finalizar, até porque o tempo é curto, mas um dado que chama muita atenção, tenho certeza que chamou dos senhores também no Poder Judiciário, foi que, segundo dados do Disque 100, tá, das 50 mil denúncias de violações que foram recebidas nos 6 primeiros meses deste ano, olha só, gente, mais de 15 mil mostram que a mãe é a principal violadora. Vocês contam com uma equipe multidisciplinar para tentar minimizar os danos também na vida dessa criança, né? Exatamente. Em todas as comarcas, o Tribunal de Justiça cria e fortalece as redes de proteção. E um dos papéis da rede de proteção é em cada comarca, fortalecer as noções de vínculo familiar e comunitário para levar para dentro da casa das pessoas a noção, a reflexão da importância de proteger as crianças e adolescentes. E esse número que você mencionou, ele só demonstra o quanto é importante esse trabalho estrutural deve ser mantido. Além do que, as comarcas possuem as equipes multidisciplinares para, nos casos de vítimas, onde a violação já ocorreu, se ter um tratamento humanizado, digno, para minimizar os efeitos dessa violência na formação dessas pessoas, principalmente para que quando aquelas vítimas estão na primeira infância, que é onde mais afeta a sua personalidade. Tá certo, doutor Anderson Candioto fala conosco ao vivo de Sorriso, Mato Grosso. Muito obrigada pela entrevista, boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde. E no próximo bloco, a gente vai mostrar como foi a inauguração do Museu do Supremo e os detalhes desse novo espaço que preserva a história da mais alta corte do país. É já já. Um direito fundamental que deve ser visto pelos 3 poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição ao considerar o direito à educação, principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas a todos os outros direitos previstos na Constituição. O Supremo Tribunal Federal realiza na próxima sexta-feira, dia 10 de dezembro, o seminário Por Estas e Por Outras, que vai debater a justiça pelo olhar de mulheres. Idealizado pelas ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, além da ministra aposentada Ellen Grace, o evento abre espaço para mulheres que atuam em variadas áreas profissionais. Serão apresentados 3 painéis, cada um deles mediado por uma das ministras. Entre os temas discutidos estão oportunidades de trabalho, acesso à saúde, desigualdade de gênero e violência contra a mulher. Esse evento terá entrada restrita em função das medidas sanitárias impostas pela pandemia. Mas os painéis vão ser transmitidos na íntegra pela TV Justiça, pelo canal do STF no YouTube, a partir das 10 horas da manhã. E foi inaugurado nessa quinta-feira o Museu do Supremo Tribunal Federal, a história da justiça brasileira em um único espaço. A cerimônia reuniu ministros do STF, outros magistrados e representantes das entidades parceiras do projeto, como a Associação dos Magistrados Brasileiros e da Ordem dos Advogados do Brasil, além do Banco de Brasília, patrocinador da obra. Durante o discurso, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, destacou a necessidade de manter viva a memória do Poder Judiciário. Tenho absoluta certeza de que o museu auxiliará a sociedade brasileira a não só melhor compreender o papel institucional do Supremo na República, como também refletir sobre o valor da prestação da justiça das cortes na vida de todos. Em apertada síntese, meu desejo é de que o Museu do Supremo Tribunal Federal se torne inspiração para outras instituições públicas, no sentido de preservar sua história. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil fez questão de ressaltar que a memória do judiciário é também a história de luta do povo brasileiro. Esse museu, ele é o espelho do passado que projeta o nosso futuro. Ele é a afirmação para o nosso povo que o poder judiciário brasileiro, a advocacia,
Eles estão aqui firmes e fortes em defesa da democracia. Tanto a OAB como a Associação dos Magistrados Brasileiros terão espaço no museu para a exposição da história das duas entidades. No nosso acervo, nós coletamos objetos maravilhosos pelo Brasil todo. Enfim, um passeio belíssimo pela história da justiça, mas também pela história do Poder Judiciário, que é esse sustentáculo do nosso Estado Democrático de Direito. O presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Bezerra, comemorou a parceria. Orgulhosos da oportunidade de participar desse momento especial. Como um banco público da capital federal, também é nosso papel zelar pela preservação do acervo, da cultura. Por enquanto, o museu estará aberto ao público apenas de forma virtual. Pelo site do STF, o visitante vai poder caminhar pelas instalações do museu e obter informações mais detalhadas de cada uma das obras. Bom, e agora você vai poder conhecer um pouquinho mais do Museu do Supremo Tribunal Federal na nossa reportagem especial de hoje, dos 130 anos do STF na Era da República. Um palácio de vidro e concreto. A obra de Oscar Niemeyer parece flutuar na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Embaixo do prédio do Supremo Tribunal Federal, no subsolo, um museu novinho. São quase 1.000 metros quadrados, com centenas de objetos que contam principalmente a história dos 130 anos do STF na Era da República. O Museu do Supremo, ele apresenta um conjunto variado de elementos que demonstra para a sociedade a importância do seu papel na democracia constitucional brasileira. O museu foi desenhado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, de renome internacional. Nestas imagens de fevereiro do ano passado, ele apresentava o projeto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Mas Paulo não teve tempo de ver o museu pronto. O arquiteto morreu em maio deste ano. Agora a gente convida você a dar uma volta sem sair do lugar. Olha aí a ata de instalação do Supremo, redigida com caneta nanquim em 28 de fevereiro de 1891. Ao lado, a primeira Constituição brasileira, do mesmo ano. O texto foi revisado pelo mais ilustre advogado brasileiro, Rui Barbosa. Aqui, ele aparece ao lado do filho Alfredo Rui, saindo da sede do Supremo no Rio, em 1900. O museu reúne processos julgados pela Corte na época em que tudo era escrito à mão. Este é um habeas corpus em que Rui Barbosa defendeu 48 civis presos na Fortaleza Militar de Santa Cruz por ordem do presidente da República. A caneta foi usada para a assinatura da Constituição de 1946 pelo ministro Aliomar Baleiro, então deputado federal constituinte. O grande painel de vidro tem fotos dos ministros que já passaram pela Suprema Corte. O interessante é que as fotos parecem um filme positivo da antiga máquina fotográfica. As imagens podem ser vistas dos dois lados do painel. Este móvel parece um armário, não é mesmo? Mas é uma cabine telefônica que ficava na Sala das Togas para uso exclusivo dos ministros. Aqui dentro, os magistrados tinham mais privacidade na hora de falar ao telefone. O museu também expõe presentes de autoridades estrangeiras e objetos pessoais dos magistrados, como a toga, usada durante os julgamentos. Estes óculos de grau pertenciam ao ministro Cordeiro Guerra. Os gravadores eram usados pelo ministro Marco Aurélio para registrar suas decisões. Depois ele entregava a gravação para os auxiliares fazerem a transcrição. E por falar em gravador, veja só uma coleção de aparelhos usados na década de 70 para registrar as sessões de julgamento. O tempo passou e o tribunal começou a divulgar as sessões ao vivo pela Rádio e TV Justiça. Estes painéis mostram julgamentos de grande repercussão. O direito da pessoa transgênero mudar o nome e o gênero no registro civil. O uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas, as cotas para negros nas universidades, o reconhecimento da união homoafetiva.
O espaço do museu é um espaço que permite essa reflexão pela sociedade do relevante papel que a Corte possui na guarda dos direitos fundamentais e na promoção de um avanço cultural, porque a sociedade ela avança culturalmente na medida em que direitos fundamentais são reconhecidos. O espaço também abriga uma exposição da OAB com documentos históricos, bustos de advogados famosos e uma galeria dos presidentes do Conselho Federal da Ordem. A Associação dos Magistrados Brasileiros também montou uma exposição que conta a sua história. Esta é uma réplica do barco da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amapá, que atendia a população ribeirinha. O espaço físico do museu ele é um ambiente de mediação entre a instituição e a própria sociedade, que consegue, ao ter contato com o acervo e a história contada ali naquele ambiente, ela se sente mais pertencente à história do país e ela consegue se conectar em termos práticos. Quando ela vê uma decisão que impacta um determinado grupo da sociedade ou todo o conjunto da sociedade, ela consegue se inserir nesse contexto e entender que a história da instituição é a própria história do país. Convidamos a estudante Carolina Nogueira para visitar o espaço. Ela passou por cada cantinho do museu e tudo o que viu aqui diz que vai levar na bagagem de universitária e cidadã brasileira. É muito importante que a gente se mantenha conectado sobre a nossa história enquanto brasileiro, a construção do nosso povo, a prestação dos nossos direitos, como que a gente conseguiu chegar onde a gente está com a nossa consolidação da nossa democracia. Trouxe muitas reflexões que eu com certeza vou levar adiante. E se você quer fazer um tour pelo Museu do STF, rever a nossa reportagem, excelente reportagem, parabéns a Viviane, parabéns a toda a equipe, é só acessar lá, @TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia, hoje ficamos por aqui. Uma excelente tarde, ótimo fim de semana, temos um encontro marcado na segunda-feira. Eu te espero, até lá, tchau, tchau.